que é a espiritualidade carmelitana. E para nós, hoje, iniciando esse mês de julho, mês dedicado à Nossa Senhora do Carmo, nós dizemos que esse é o mês do ano mais carmelita que existe, porque dia 16 celebramos a solenidade de Nossa Senhora do Carmo. E no dia 20 celebramos o profeta Elias, os nossos dois grandes inspiradores da Ordem do Carmo. E por isso não poderia deixar de iniciar, abrir o mês de julho, mês das comemorações da nossa padroeira Nossa Senhora do Carmo, refletindo sobre a importância e a devoção do Santo Escapulário. E para não perder tempo já, eu passo a palavra para o Frei André, para que ele possa fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, para passar a palavra já para ele. Boa tarde a todos, boa tarde ao Padre Provincial, aos confrades que estão na sala, aos irmãos terceiros, às monjas de Jabuticabal e também as outras que estejam também presentes. E agradecemos, né, ao Frei René por ter aceitado esse nosso convite de abrir o mês dedicado à nossa mãe e irmã, a Senhora do Monte Carmelo, falando de algo, como disse nosso padre provincial, tão caro a todos nós, carmelitas, que é o privilégio do Santo Escapulário, que nós trazemos no hábito, mas que muitos irmãos e irmãs levam consigo no seu coração, trazendo bem. Então, vamos fazer aqui a apresentação do Frei René. Se fosse para falar tudo, demoraria muito, então vai ser breve, viu, gente? É muita coisa. 20, 30, 40. Começar lá do bichinho, quando ele nasceu, é muita coisa. Nasceu no Barroso, em 1986, no Hospital Instituto Nossa Senhora do Carmo. Vendo as coincidências. Filho de João Pereira e Dagmar Vilela, sendo o quarto filho do casal. Fez os estudos de filosofia na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e São João del Rei ficou nesse período de 2007 a 2010. Ingressou na Ordem do Carmo em 2011, em Mogi das Cruzes. Fez o noviciado no Carmo em 2012, na cidade de BH, emitindo os primeiros votos em janeiro de 2013. Cursou teologia em São Paulo, no ITESP, e concomitância à Faculdade de Santo Anselmo, em Roma. Concluiu o curso em 2016, apresentando o trabalho monográfico Escapulário do Carmo, expressão da aliança de Deus e de seu povo. Foi ordenado presbítero pela oração e imposição das mãos de Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, bispo auxiliar de Brasília, no dia 4 de agosto de 2018. Fez seu mestrado em Teologia Sistemática, atuando na área de Mariologia e Teologia Sacramental. Foi bolsista no CAPES e da Faculdade de Filosofia e Teologia, na FAGE, tendo como orientador o professor Francisco Taborda. Sua dissertação tem como tema o Escapulário do Carmo, entre fé e superstição. Atualmente reside em Mogi das Cruzes, onde fez seu postulantado, sendo prefeito do postulantado, ou seja, o formador, está cursando o doutorado em Teologia Sistemática, ênfase em História da Igreja. Tem como orientador o professor Neir de Souza e apresenta na Ordem do Carmo, na Bahia, o período colonial, um contributo para as raízes da fé no Brasil. Então, Frei René ele é um mestre na arte do saber e do ensino, fala com muita propriedade, então vamos aproveitar bem essa nossa formação com ele, e a palavra está com você, Frei René. Ô, Frei André, antes de passar a palavra para o Frei René, mais uma vez saudamos a todos que estão na sala.
é uma grande alegria contar com a presença de vocês, assim como também aqueles que nos acompanham através do Facebook e também do nosso canal no YouTube, Somos Carmelitas. Essa é uma formação, sempre nós temos todo primeiro sábado do mês uma formação promovida pelo IEST, que é o Instituto de Espiritualidade Santa Teresa de Jesus, dos frades carmelitas da província carmelitana de Santo Elias. E, mais uma vez, nós acolhemos a cada um e a cada uma de vocês, e não esquecendo, nós estamos numa situação ainda pandêmica, uma situação na qual traz, sem dúvida nenhuma, muita dor, muito sofrimento. Estamos unidos às famílias que perderam seus entes queridos, não é? Acredito que muitos de nós aqui ou conhecemos alguém que perdeu alguém para esse vírus, ou conhece a dor das famílias, e estamos unidos a essas famílias, estamos unidos a todos que sofrem, não é? Com esse momento da pandemia. Os nossos encontros seriam encontros presenciais, mas, infelizmente, por conta dessa realidade, ainda não é possível, e por isso nós fazemos esse encontro, iniciamos esse encontro através das plataformas, né, das mídias sociais, para que nós possamos chegar até vocês com o nosso carisma, com a nossa espiritualidade, mas, sobretudo, com a nossa fraternidade. Crescer cada vez mais como discípulos e discípulas do Senhor, vivendo a partir de uma espiritualidade concreta, que é a espiritualidade carmelitana, que tanto tem contribuído com a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, vamos esse nosso encontro suplicando a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos no mês dedicado a ela, é o mês de Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, colocando a vida de cada um e de cada uma de vocês debaixo do escapulário da Mãe de Deus, da nossa Mãe, a Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frei René, é com você. Amém. Novamente, saudando o Padre Provincial, Instituto de Espiritualidade Santa Teresa, na pessoa do Frei André, a todos os confrades presentes, as monjas e irmãs de vida ativa, como também a tantos irmãos e irmãs terceiros aqui presentes, muita gente conhecida também. Desde já, nós deixamos um abraço. E para facilitar essa nossa comunicação, e de forma especial, aquilo que é tão importante e tão caro a nós e a nossa fé, que é o Escapulário do Carmo, nós vamos ser auxiliados também por uns slides que vão nos auxiliar neste momento. Mas antes de qualquer coisa também, que possamos adentrar nesse espírito da súplica do escapulário, com aquela oração tão conhecida de São Simão Stock, que é o Floss Carmélio, mas que possamos assim também nos colocar nesse espírito já em festa, em honra da nossa excelsa padroeira. Flor do Carmelo, videira florescente, esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe afável, mãe sempre virgem, aos carmelitas sede propícia, ó estrela do mar. Vou compartilhar neste momento agora esse slide. Está em tela cheia para todos? Certo. Agora sim. Certo. Então, como o Padre Provincial e o Frei André já nos adiantaram,
nós vamos hoje escutar sobre o escapulário do Carmo, devoção e privilégio, e assim aprofundar nesta nossa riqueza espiritual, que é o escapulário do Carmo. Como bem sabemos, o escapulário do Carmo é muito antigo na nossa ordem, ele corresponde a esta parte da veste de nossos irmãos e irmãs, que desde o início da história do Carmelo já usavam, e este escapulário que, na verdade, corresponde ou significa ombros, escapulares, escapulare, e assim, por isso, ele se torna para nós, depois, com o tempo, este manancial de graças. Mas nós devemos perceber que o escapulário já era algo pertencente a nós, já era algo que pertencia materialmente e que depois ele se torna algo espiritual para todos nós. Os slides eu já adianto que depois irei compartilhar, então por isso talvez algum slide ou outro eu possa passar de forma mais rápida, mas ele será compartilhado depois com todos que aqui estiverem. Por isso que esse escapulário para nós, ele é uma expressão da nossa confiança nos cuidados de Maria. E é importante olharmos isto antes de percebermos as visões que são aderidas ao escapulário, pois o escapulário exprime a nossa vontade de testemunhar a nossa adoção filial pelo batismo. Isto é, o escapulário significa muito mais do que apenas uma confraria com a Virgem Santíssima. Ela nos lembra o nosso batismo, a nossa consagração primeira. Por isso, revela o nosso desejo de sermos revestidos das virtudes marianas, do espírito contemplativo e da pureza de coração. Deste modo, revestidos pelo escapulário, nós somos chamados a cada vez mais a meditar a palavra e a sermos discípulos de Jesus Cristo. E ao sermos discípulos de Jesus Cristo, nós também somos lançados a anunciar a palavra e a corresponder às obras do reino de Deus. E essas obras são as obras de justiça, de amor, de paz, é tudo aquilo que nós empreendemos de fato em favor do Evangelho, em favor da propagação do reino de Deus. E assim, irmãos, a gente tem que pensar da seguinte forma: quando nós falamos de Nossa Senhora do Carmo, nós não estamos falando apenas de Nossa Senhora do Escapulário, pois a presença mariana se dá desde as origens carmelitas. E aí, por isso, nessa figura, nós vamos ver as indicações dos primeiros carmelitas ao saírem do Monte Carmelo, que tem a visão de Nossa Senhora que indica que eles devem ir para o Ocidente, que eles devem anunciar também e se tornarem pedras vivas, isto é, saírem por todo o mundo e assim fazer dessa fundação. Por isso que hoje, ao escutarmos do escapulário, nós vamos lembrar muito daquilo que Frei Felisberto já nos trouxe, daquilo que Frei Paulo Goulart nos falou no mês de maio também sobre Maria, aquilo que o irmão Davi nos falou dos irmãos terceiros. Isto é, nós estamos e acreditamos que o escapulário nos impulsiona sempre a caminhar à frente, sempre a buscar novos caminhos. O escapulário significa para nós este cuidado, esta dedicação que Maria tem por nossa ordem. Ou seja, o escapulário é a externalização do amor de Maria de forma especial e privilegiando os filhos do Carmelo. E assim, irmãos e irmãs, o escapulário é um dos meios para orientar as pessoas a Maria e, por ela, ao seu filho. Isto é, nós sempre, ao buscarmos o escapulário, nós não nos limitamos apenas à nossa devoção mariana, mas somos chamados e lançados a sermos cada vez mais discípulos de Jesus Cristo. E assim, este escapulário, como bem já escutamos, é esta parte ou esta veste
que perpassa os nossos ombros. E aí é importante a gente compreender isso já desde o início. O escapulário não é um amuleto, o escapulário não é um colar, o escapulário não é apenas um objeto. O escapulário é uma veste. Nós somos revestidos da veste de Nossa Senhora, nós somos revestidos da veste do céu. E assim, o escapulário, não sendo um simples amuleto, ele também não nos garante uma salvação automaticamente. O que nós queremos dizer com isso? É necessário que tenhamos fé, é necessário a abertura do coração, é necessário a confiança filial e a dedicação ao serviço no projeto de Deus. Se somos de Maria, devemos realizar tudo aquilo que Maria realizou. Isto é, assim que Maria recebe o anúncio do anjo, ela se coloca a ser a serva do Senhor. Ela se coloca em obra de caridade diante de sua prima Isabel. Maria é aquela que nos indica Cristo constantemente, seja na bodas de Caná, seja diante da cruz, em todos os momentos. Maria se coloca como aquela que indica Cristo, e nós somos chamados a também indicar Jesus Cristo, o Salvador. Por isso é necessário, principalmente agora nos preparando para a festa do Carmo, resgatar este sentido batismal, resgatar o sentido batismal da devoção do escapulário, para que possamos cada vez mais vivermos o nosso discipulado em Cristo e por Cristo. E assim, irmãos e irmãs, vamos lembrar muito bem da leitura do Evangelho do dia de Nossa Senhora do Carmo, que é aos pés da cruz. E é diante da cruz que todos nós, carmelitas, vamos compreender essa dimensão do discipulado. Isto é, lá nós formamos esta nova comunidade com os olhos fixos no Salvador. Nós nos tornamos discípulos por meio deste mistério da paixão, morte e ressurreição. E é assim que nós vamos compreender que somos entregues à Virgem Maria. E aqui nós vamos perceber que esta devoção ao escapulário, ela perpassa diferentes experiências, diferentes são os irmãos e irmãs e diferentes são as ações e as entregas que temos de Nossa Senhora ao longo da história. Pois, como nos diz o cardeal Piazza, o Carmo existe para Maria e Maria é tudo para o Carmelo, na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e de triunfos, na sua vida interior e espiritual. Portanto, desde aquele primeiro quadro da Labruna, desde também anteriormente na prefiguração da nuvenzinha, quando Elias viu, nós vamos caminhando na história e vamos ver que os filhos do Carmo sempre vão ter o seu amor dedicado àquela que é nossa irmã, àquela que é nossa mãe, que é a Virgem do Carmo. E assim, nós vamos perceber em diferentes momentos e em diferentes visões a entrega de Nossa Senhora, nos colocando a par daquilo que é o projeto de Deus. Por isso, Maria é este convite à humanidade a buscar a sua esperança final na salvação em Jesus Cristo. Aqui na nossa tela nós temos também a figura de Maria entregando o escapulário a São Simão Stock, mas ao lado, mesmo que de forma escura, nós temos também o sonho do Papa João 22, que assim vê a Virgem Santíssima, que nos entrega também o escapulário e nos garante o privilégio da ordem. Assim também nós vamos compreender aquela passagem da Bíblia. Nossa Senhora é o decor do Carmelo, é a alegria do Carmelo, é aquilo que dá o brilho ao Carmelo. Por isso nós devemos também, ao usarmos o escapulário, compreendermos que somos as pedras vivas que aqui anunciam a ação de Deus e anunciam a salvação. Por isso, irmãos e irmãs,
nós vamos perceber que a imagem de Nossa Senhora do Carmo, ela vai ser retratada de formas diferentes, pois cada um haverá a sua experiência de forma mais profunda e de forma mais íntima com aquela que é nossa irmã, aquela que é nossa mãe. Por isso, agora adentrando de fato nesta apresentação histórica sobre o escapulário, nós vamos perceber que a ordem, desde o Antigo Testamento, já se colocou a olhar aquela que era a mãe do Salvador, aquela que seria a árvore frondosa, aquela que traria a fertilidade, aquela que é a mãe dos viventes, a nova Eva, a Virgem Maria. Por isso, desde o primórdios, nós sempre nos dedicamos a colocar as nossas casas e as nossas vidas ao cuidado da Virgem Santíssima. E assim, nós, os carmelitas, desde o início, possuímos um modo particular de sermos marianos, de seguirmos a Cristo. E aí, este caráter mariano, ele é todo cristocêntrico. Isto é, nós somos como Maria diante da cruz, nós somos como Maria que indica aquele que irá realizar o milagre, nós somos como Maria que indicamos o Salvador. E o escapulário é este sinal que também é dado para que possamos indicar que pertencemos a Cristo e que pertencemos à Virgem Santíssima. Por isso, irmãos e irmãs, o escapulário, conforme nos diz o carmelita, tal união com Maria não termina no escapulário, mas inclina-se necessariamente para uma comunhão sempre mais profunda com Cristo através do Espírito Santo. Por que disso? É importante ressaltarmos esta ação, pois é graças ao Espírito Santo que a Virgem Maria nos traz Jesus Cristo. E também em Pentecostes, Maria presencia a ação daquele que vai conduzir a igreja. Por isso, se somos marianos, nós somos como Maria. Nós permitimos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, as graças do escapulário, além de ser as graças dadas pela intercessão da Mãe do Salvador, é também a ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí, entre inúmeras histórias do escapulário, nós vamos destacar três. Essas três histórias que nos foram dadas ao longo do tempo. Entre elas, as principais, quando nós olhamos São Simão Stock, em 1251, ele que foi o nosso sexto prior geral, ele que, segundo também a lenda, morava dentro de um tronco, foi também se dedicar à vida contemplativa e entrou na Ordem do Carmo. E ele, ao fazer as suas orações no momento de grande turbulência, no momento onde a ordem passava por uma determinada crise, ele assim recebe a mensagem de Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz o seguinte: meu filho muito querido, recebe este escapulário de sua ordem, como sinal peculiar de minha fraternidade, com o privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem morrer revestido do escapulário não padecerá do fogo eterno. Eis um sinal de salvação, de assistência nos perigos. Eis uma aliança de paz e uma eterna amizade, também traduzida como uma eterna confraternidade. É São Simão Stock que recebe esta mensagem, nos mostrando que aqueles que aderem ao escapulário, aqueles que aderem a Cristo, aqueles que se tornam discípulos, estes não padecerão do fogo eterno, isto é, estarão na presença de Deus. E depois, ao longo dos anos, nós devemos perceber que esta aparição ou esta devoção será depois propagada em 1400 e 1500. Não é algo automático,
não é algo que foi ao mesmo tempo com a aparição, mas aos poucos esta devoção foi sendo propagada e foi sendo conhecida por toda a ordem. Depois, é necessário compreendermos uma outra visão, a do Papa João 22, este Papa que passava por grandes turbulências no seu papado, aonde havia um antipapa, o Nicolau V, aonde havia um tempo de guerras, e também aonde há pouco iniciava a doutrina do purgatório. Este Papa, ainda conhecendo pouco sobre essa terceira via, recebe em sonho a mensagem de Nossa Senhora que diz o seguinte: eu, sua mãe de misericórdia, descerei ao purgatório no sábado depois da morte deles, daqueles que usam o escapulário, e libertarei quantos ali encontrar, e os conduzirei para a montanha santa da vida eterna. Isto é, nós devemos compreender esta visão naquele contexto aonde se iniciava a doutrina do purgatório, isto é, até o momento anterior se existia uma ideia dualista entre céu e inferno, entre bem e mal. E neste momento, após Santa Helena, após também a morte de Santa Mônica, iniciou este processo da criação da doutrina do purgatório como uma terceira via, aonde nós estaremos ou aonde estaríamos em estado purgativo, isto é, em eterna, em busca para adentrarmos no céu. Seria o momento aonde nos prepararíamos para, de fato, adentrarmos na eternidade das alegrias do céu. Por isso, o purgatório aqui deve ser compreendido não como no imaginário, com fogo, com padecer, com um lugar triste. Muito pelo contrário, inicia aqui a doutrina do purgatório compreendida como lugar do fogo restaurador. Isto é, aquele fogo que nos faz como ouro e prata, aquilo que vai retirando tudo que é negativo, tudo que é ruim e nos transforma verdadeiramente em novo homem e numa nova mulher. Por isso, neste momento e de fato no nascimento da doutrina do purgatório, vai se acompanhar esta ideia que é necessário as orações em sufrágio das almas, é necessário que aqueles que padecem no purgatório de uma transformação recebam as nossas orações. E o maior detalhe dessa aparição ao Papa João 22 é que o próprio Papa João 22 tinha certa dificuldade com o purgatório. E é depois da aparição de Nossa Senhora que ele também irá incentivar, irá criar a doutrina de fato sobre o purgatório e sobre o estado que é o purgatório. Por isso, diferentes são essas aparições, diferentes são as mensagens, mas o que nos une nessas mensagens é a indicação da vida eterna, é a indicação que não padeceremos no fogo, não estaremos condenados, mas, ao contrário, teremos aí aquela que intercede por nós, aquela que irá nos acolher e também irá nos direcionar a uma transformação. Transformação esta, repito, no fogo restaurador. E aí, irmãos e irmãs, nós temos em 907 uma nova aparição, a aparição de Fátima. Esta que, conforme a Igreja nos ensina, é o resgate de dois grandes sinais da Idade Média, do rosário e do escapulário. E é neste momento que vamos compreender o que unifica todas essas aparições, que são os seus frutos. Os frutos que são a vida de oração, a vida de penitência e a vida de caridade. Ou seja,
Nós somos contemplativos, mas ao mesmo tempo somos chamados a uma ação que coloca de fato em mundo real aquilo que nós escutamos do Evangelho. Nos tornamos discípulos e nos colocamos em ação para que o reino de Deus inicie no aqui e agora. E dessas aparições, nós devemos perceber a seguinte questão: elas, ao longo dos tempos, vão se propagando e vão se tornando algo maior. Isto é, não pertence somente à Ordem do Carmo, mas se torna algo da Igreja. O escapulário se torna um objeto de consagração, se torna um sacramental da Igreja. E os sacramentais nós conhecemos e sabemos, eles nos indicam a viver os sacramentos. Isto é, não nos basta usar o escapulário e estarmos isentos da vida de igreja. Não, o escapulário nos leva a viver a confissão, nos leva a viver a comunhão, nos leva a viver uma vida de sacramento, uma vida eclesial. Por isso, as aparições de Nossa Senhora do Carmo não se afirmam por meio de dados. As histórias muitas vezes se encontram de forma complexa, mas, mesmo assim, com base nas crônicas e nos depoimentos e na historiografia carmelitana, nós vamos resgatar aquilo que é fundamental, que é a mensagem, que é aquilo que nos unifica, ou seja, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo se torna também este grande mistério para que possamos perceber a ação de Deus. Isto é, o escapulário não é de São Simão Stock, o escapulário não é de João 22, o escapulário não é de fulano, não é de ciclano, o escapulário é de Nossa Senhora para toda a humanidade. Pertence ao Carmelo, mas extrapola o Monte Carmelo. Extrapola, pois pertence a todos aqueles que são batizados pela Igreja. Por meio do Carmelo, nós vamos percebendo cada vez mais esse sentido cristão. E aí sim, vamos lembrar daquilo que mencionamos no início, que é a filiação feita no batismo. Filiação esta que é para adentrar na igreja com esperança na vida eterna. O escapulário, além de ser um fortificante, é aquilo que fortalece a nossa caminhada terrena, é aquilo que alimenta a nossa fé e a nossa esperança. Pois por meio do escapulário, nós iremos lembrar do nosso batismo, iremos lembrar que somos filhos e filhas de Deus, que somos resgatados pela cruz, que somos lançados a viver caminho ao céu. Isto é, o caminho de santidade, o caminho que nos leva à vida eterna. Por isso, irmãos e irmãs, nós, ao olharmos o escapulário, além de ser uma devoção, temos aquilo que sabemos que são os privilégios, de sermos agraciados pela intercessão de Nossa Senhora, de sermos também resgatados pela Virgem Santíssima. E aí eu trago para os senhores e para as senhoras a importância de olharmos a chamada Bula Sabatina. Bula Sabatina que foi assim dada pelo Papa João 22, em 3 de fevereiro de 1322. Essa bula, como havia mencionado, é fruto do sonho de João 23 e nela resume o momento presente, isto é, aquilo que Maria nos fala, que Jesus é o fundamento da vida cristã, mostrando que nós não devemos desviar os nossos olhares, mas caminharmos como discípulos de Cristo, desde o momento daquilo que nós vimos na cruz. Maria foi entregue a João, ao discipulado, e o discipulado entregue à sua mãe. Nós somos os discípulos entregue a Maria,
e Maria nos foi entregue como mãe diante da cruz. A segunda parte nos fala daquilo que o Papa passava e a sua vitória sobre o antipapa. E a terceira parte, confirmando o direito do privilégio sabatino, aonde a Virgem Maria vai nos buscar no primeiro sábado após a nossa morte. E para nós carmelitas isso é fundamental, pois a Virgem Santíssima nos resgata semanalmente. Diferente das outras ordens religiosas na Idade Média, aonde uma vez por ano se acreditava que São Francisco também ia ao purgatório resgatar aqueles que estavam com a corrente de São Francisco. Da mesma forma, São Bento ia resgatar aqueles que estavam com sua cogula. Isto é, as ordens naquele período medieval tinham esta fé que os seus santos fundadores iam também uma vez por ano até o purgatório. Diferente do nosso, nós temos a confiança que a Virgem Santíssima vai semanalmente. E isso nós temos conforme a bula sabatina. Mas é importante observarmos, irmãos e irmãs, que em 1613, o Papa Paulo V proibiu os carmelitas de divulgarem a bula sabatina como sendo um documento papal ou um documento do magistério, mas que nós deveríamos divulgá-lo como uma visão de João 22. E por que disso? Pela complexidade dos temas sobre o purgatório e o inferno. Isto é, tudo aquilo que nós sabemos é da misericórdia de Deus. O que conhecemos é aquilo que nos foi revelado por Jesus Cristo. E Cristo nos revelou que Deus tem uma morada com muitas casas. Deus nos revelou que nós estamos aqui a caminho do céu. Por isso que os papas assim aconselharam os carmelitas a perceberem e a não divulgarem este documento como algo ou um documento oficial, mas como uma visão. Porém, contra fatos não há argumento. É um documento que foi expedido pelo Papa João 22. Por isso, por mais que seja aconselhado, ao longo da história, isto fez parte e faz parte da devoção do escapulário. Esta nossa crença e esta nossa fé que a nossa mãe, a nossa irmã, irá nos resgatar. E assim, irmãos e irmãs, nós vamos vendo que ao longo da história, aquilo que perpassava os ombros, aquilo que na verdade se parecia um avental, ele ganha uma forma espiritual, que é o escapulário que nós temos nos dias de hoje. Esse escapulário que vai sendo parte de muitas confrarias, de muitos irmãos e irmãs que fazem parte da ordem. Pois bem sabemos que antes mesmo de ser uma ordem clerical, nós somos uma ordem de irmãos e irmãs de Nossa Senhora. E é por isso que este escapulário vai sofrendo as suas transformações estéticas, isto é, vai aos poucos se moldando até chegar a este escapulário que nós temos nos dias de hoje. Mas, antes de vermos também sobre os escapulários e suas mudanças, devemos destacar aquilo que se refere à devoção do escapulário e à questão do sábado. Pois, como bem sabemos, no mistério da paixão, morte e ressurreição, Nossa Senhora é aquela que nos traz a confiança e é Maria, aquela que permanecia na fé mesmo quando Jesus jazia no sepulcro. Como bem conhecemos na Semana Santa, o sábado é o dia da soledade de Nossa Senhora. Isto é, era fortalecida pela fé e pela esperança. E vigilante, esperou a ressurreição no Senhor. E é por isso que o escapulário está voltado também para o sábado,
pois nós, ao usarmos o escapulário, nós confirmamos o nosso discipulado, nós confirmamos a nossa fé e a nossa esperança, e nós permanecemos nesta vida vigilantes, na espera da ressurreição. E aqui, irmãos e irmãs, antes de prosseguir, trago esta imagem que é muito bela, aonde nós temos São Joaquim e Santana, e temos aos pés de uma árvore o profeta Elias, e nesta árvore frondosa temos a Virgem Maria. Isto é, para nos mostrar que a presença de Maria é desde o início da ordem. Nós temos uma relação com a Mãe do Salvador que vai além do escapulário, que vai além da devoção do escapulário, pois Maria é a inspiração de nossa ordem. Por isso, que desde os nossos primeiros irmãos, quando assim foram também buscar a confirmação das regras, a Virgem Santíssima sempre esteve presente, como vemos nesta figura mais abaixo, quando nós temos a imagem da Imaculada sempre acompanhando os primeiros carmelitas. E aí, irmãos e irmãs, nós, quando olhamos para o escapulário, nós vamos perceber que é uma das devoções que se tornam um manancial de graças, pois pertence à Igreja como sacramental. E o rito de imposição, ou o rito da veste do escapulário, vai nos mostrar que devemos sempre estar voltados com estes adornos, com as virtudes, com a formosura de Nossa Senhora. E muito mais, nós somos guiados pelo próprio Deus, que se faz para que nós sejamos revestidos do homem novo e sejamos guiados num culto espiritual, como herdeiros de Cristo. Por isso, usar o escapulário é, ao mesmo tempo, ter o privilégio de confirmar que somos herdeiros dos céus. O escapulário é muito mais do que este manto. Ele se torna para nós esta cura, esta libertação, esta confiança, esta esperança na realização do reino dos céus. E assim, compreendendo este percurso, nós vamos ver que muito mais do que ficarmos presos à questão do purgatório e do inferno, nós somos chamados a buscar aquilo que é a vida futura, e a vida futura do cristão é o céu. A vida futura do cristão é estar na presença de Deus. Por isso, devemos compreender que o escapulário nos dá este privilégio de sermos resgatados, mas indica que também nós devemos viver a busca pela santidade, devemos viver a vida sacramental, isto é, o escapulário não se trata de um amuleto, não se trata de uma mágica, não se trata de uma salvação automática, mas é este sinal, é este símbolo mediador entre aquilo que realizamos e entre aquilo que esperamos. Isto é este sinal que nos faz compreender o Evangelho hoje e colocá-lo em prática, fazê-lo realmente vivencial. Por isso que o escapulário se trata de uma relação por meio de um privilégio de intimidade com Nossa Senhora. Aqui trago para os senhores e para as senhoras também estas 3 imagens que vão nos mostrar um pouco dessa compreensão da devoção do escapulário ao longo da história. No início, se compreendia que a própria Virgem Maria ia até o purgatório. E aí nós vemos que a própria Nossa Senhora ia em busca de todos nós. Depois, na Idade Média, se compreende que aquela que é a mãe do Salvador, aquela que é a Imaculada, não estaria no lugar de pecado. Por isso,
Maria, na iconografia, passa a ser auxiliada pelos anjos. Os anjos são aqueles que vão auxiliar no resgate dos filhos e filhas que estão no purgatório. E depois, mais adiante, vão se compreender que a Virgem Santíssima, ela é a mediadora, ela é aquela intercessora. E é por isso que temos nesta terceira figura a presença da Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Maria intercede por seus filhos, a Santíssima Trindade. E assim nós vamos compreendendo esta beleza do escapulário, que não se encerra, mas nos lança cada vez mais a aprofundarmos na nossa fé. Por isso, o escapulário, entre outros sinais, trazem esse sentido eclesial, este sentido de pertença à igreja, e não mais um sinal de medo. Ou seja, nós não usamos o escapulário porque temos medo da condenação. Não, nós usamos o escapulário porque temos fé e esperança. Nós usamos o escapulário porque somos discípulos. Nós usamos o escapulário porque somos batizados. Nós não usamos o escapulário apenas pelo mero medo de morrermos e não sermos resgatados. Muito pelo contrário. O escapulário é aquilo que nos leva a viver a caridade e o testemunho da fé. É aquilo que nos leva a viver a nossa religiosidade. Por isso, somos cada vez mais revestidos destes sinais, como e principalmente de forma consciente, para que possamos viver de fato hoje aquilo que nós acreditamos. O escapulário é uma realidade material que nos orienta para um significado que é transcendental. Isto é, nós usamos este símbolo para confirmarmos que somos batizados, para demonstrarmos a quem seguimos e para termos a esperança na intercessão daquela que é nossa mãe. Por isso, aquilo que Inácio nos diz, a aliança de Maria não consistiria apenas de uma forma simbólica e algo que seria de tirar ou não do purgatório. Não, não, não. É muito mais do que isso. É algo que nos conduz à vida de justiça e de santidade. Nos conduz a colocarmos em prática o Evangelho. E aqui, apenas a título de curiosidade, nós vamos ver quantos papas que também mencionaram ou escreveram sobre o escapulário. Desde a sua aparição, inúmeros são os papas que vão mantendo os privilégios do escapulário. E quando falamos de privilégios, nós devemos perceber que também tem os seus deveres. Não caiamos na ilusão de achar que privilégio nos deixa isentos de qualquer situação. O privilégio de termos a intercessão de Maria e de termos a nossa irmã que nos busca no momento derradeiro da nossa vida, também nos faz sermos comprometidos com a vida de sacramento e com a vida do Evangelho. Por isso, esses inúmeros papas nos falam da importância do carinho e devoção ao escapulário. E não só os papas, mas também muitos santos e santas de Deus, como nós aí mesmo vemos, Afonso de Ligório, Carlos Borromeu, Pedro, Francisco Sales, João Bosco, próprio Papa São João Paulo II, como tantos outros que assim o usaram. E aí um detalhe importante para nós, que muitas vezes nos fica também confuso: podemos ou não usar o escapulário em forma de medalha? Podemos. Vamos aqui, seguinte frase que nos diz: Pio X abriu a possibilidade de usar o escapulário em forma de medalhas metálicas.
São Pio X concedeu, através da regulamentação de 16 de dezembro de 1910, emanada pelo Santo Ofício, a permissão de se usar, em vez de um ou mais pequenos escapulários, diferentes de ordem, uma única medalha de metal. Esse escapulário de metal que nós conhecemos, tendo, claro, a face o Sagrado Coração de Jesus e, do outro lado, a Santíssima Virgem. E aí vão nos perguntar, mas, Frei, a gente pode usar o escapulário com o M de Maria, apenas com o escudo, com a Imaculada? Sim, o escapulário é de Nossa Senhora do Carmo, o escapulário traz as imagens da Imaculada, os dos dogmas marianos, pois, como bem já ouvimos em outras formações, os carmelitas, desde os primórdios, têm a devoção a Nossa Senhora. Antes mesmo, muitas vezes, da Igreja proclamar os dogmas, os carmelitas já haviam e já sabiam que Nossa Senhora era Imaculada, era a Virgem Perpétua, era a Mãe de Deus e de Cristo. Por isso, os escapulários podem trazer este sinal, ou M, ou as outras imagens dos dogmas marianos. Como também nos traz o Sagrado Coração de Jesus, e aí devemos lembrar que o Sagrado Coração de Jesus, mais conhecido depois da visão de Santa Margarida Maria Lacoque, mas não se iniciou com Maria Margarida Lacoque. Foi muito antes também o Carmelo, já na expansão para conhecimento do mundo novo, já ali nos primórdios da Idade Média, sempre teve a devoção ao Cristo Rei do Universo. E aí é por isso que nós vamos ver nas igrejas mais antigas um Cristo sempre vitorioso sobre o mundo. E é este Cristo que também é assumido pelos escapulários. E aí devemos lembrar aquilo que já escutamos no dia de hoje. A devoção ao escapulário, ela é cristocêntrica. Ela é toda voltada para Jesus Cristo, toda voltada para a vivência cristã. Por isso, este escapulário ganha esse sentido cada vez mais importante para a nossa vida. Aqui, essas diferentes formas do escapulário, para percebermos a sua dimensão, que ao longo do tempo vai ganhando as suas transformações. Por isso, voltando a dizer, o escapulário é nossa confiança aos cuidados de Maria, e a religiosidade popular nos ajuda muito nisso, a cada vez nos transfigurarmos mais na intimidade com Maria. Aquilo que também conhecemos como mariformes, ou seja, sermos cada vez mais como a Virgem Maria, sermos cada vez mais como a Mãe do Salvador. E aí nós devemos lembrar aquilo que nós já conhecemos. Nós e o escapulário, nós propagamos a vida em Cristo, que é a vida eterna. Somos resgatados para uma vida de alegria. Por isso, esta vida na terra é um caminhar que nos leva sempre a viver a alegria do céu. E aí lembramos aquilo que já está na palavra. Deus não é o Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Nós não somos para viver no Sheol, não somos para viver na ausência de Deus, muito pelo contrário, somos levados a anunciar a boa nova, que é a ressurreição. E assim, irmãos e irmãs, vamos compreender que esta caminhada se deu não somente nas aparições a São Simão Stock, a João 22, como também aos pastorinhos em Fátima, mas inúmeros carmelitas tiveram a alegria de ter a visão de Nossa Senhora, como São Pedro Tomás, como tantos outros santos, Maria Madalena de Pazzi, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, tantos outros carmelitas contemplativos que também tiveram a imagem de Nossa Senhora. E aí vão me perguntar, mas Frei, Nossa Senhora não entregou o escapulário a cada um?
mas a nossa relação, ela é mais do que o escapulário. O escapulário é o sinal de confraternidade, é o sinal de filiação, é o sinal em que somos agraciados pela presença da Mãe do Salvador. Mas a Virgem Maria, em diferentes momentos, em diferentes situações, apareceu aos carmelitas, e as carmelitas nos mostrando que nós devemos viver na terra a busca pelo céu, a busca daquilo que é santo, e por isso que ao cultuarmos Maria, nós temos um dever e um carinho de elevar a Mãe do Salvador aquilo tudo que nós esperamos, que é a salvação. E ao escapulário, nós vamos perceber que nós, cada vez mais, vamos nos tornar filhos e filhas de Deus. É este o privilégio também do escapulário, de por meio da devoção, estarmos próximos da Mãe do Salvador. E ao estarmos próximos da salvação, próximos da Mãe do Salvador, vamos nos colocar a viver conforme a vontade de Cristo. E assim nós vamos lembrar daquilo que já está escrito no documento de Aparecida, que nos mostra que a piedade, principalmente a espiritualidade popular, ela nos lança cada vez mais a vivermos em Cristo Jesus, a vivermos de forma simples a sabedoria transcendental ou a sabedoria sobrenatural, porque nós saberemos, por meio do escapulário, a colocar em prática e a viver o amor, a viver o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Nossa Senhora do Carmo, representada de diferentes formas, ela vai ser uma devoção que, bem orientada, leva a viver esta religiosidade, tendo como eixo central a identidade cristã, que é Jesus Cristo. O escapulário está fundamentado no Evangelho e na ressurreição. E este escapulário vai levar cada vez mais as pessoas a viverem a imitação mariana. Lembrando, não apenas como uma identificação, não apenas como uma imitação, mas como uma identificação. Nós não seremos marianos apenas confiantes, como vivendo ao toque da caixa ou vivendo dia e noite. Não. Nós seremos cada vez mais confiantes no escapulário, vivendo uma devoção mariana fundada e, de fato, enraizada no Evangelho e na realidade. Por isso, o privilégio carmelitano pelo escapulário é da salvação, pois nós realizamos uma caminhada que é e que se realiza ao longo da história. E Nossa Senhora é assim para nós, essa divina pastora, é para nós aquela que indica o caminho do rebanho, e o rebanho é de Cristo, e por sermos de Cristo, seremos levados ao céu. E assim, esta devoção nos leva a viver a prática cristã, nos leva a viver o modo da praxis, isto é, a nova criação. Cristo, por meio do seu anúncio, nos mostra que devemos lançar o nosso olhar, mesmo que contemplativo no silêncio, mas voltados na virtude, voltados no serviço, voltados no amor ao próximo. Por isso, Maria, a Nossa Senhora, ela é aquela que nos mostra a relação com a divindade, a relação com a Santíssima Trindade. Ela nos orienta para vivermos a busca pelo céu. E aí, não somente aquela imagem quando nós vimos da árvore frondosa, aonde nós tínhamos Elias que contemplava a Virgem Santíssima, juntamente com Santana e São Joaquim, nós agora, enquanto carmelitas da ordem primeira, segunda, terceira e tantos membros da igreja que assumem o escapulário, fazem parte desta árvore que tem Maria como aquela que nos indica Jesus Cristo.
Nós temos aí, desde os profetas Elias e Eliseu, inúmeros santos e santas que se dedicaram a usar o escapulário, a revestirem das graças divinas por meio de Nossa Senhora, imitando tudo aquilo que a Mãe do Salvador fez para vivermos no mundo de hoje, num mundo tão complexo, tão plural, mas todos vivendo a devoção ao mesmo escapulário, como vemos nessa imagem, aonde temos inúmeras as ilustrações, isto é, todos os povos são chamados a revestirem-se do escapulário, revestindo-se do escapulário, a revestirem-se das virtudes marianas. E estando nas virtudes marianas, nós realizaremos aquilo que já nos diz os dogmas, de forma especial, o dogma da Assunção, que é a prefiguração da nossa ressurreição. Isto é, todos nós seremos levados aos céus, todos nós seremos levados à presença do Altíssimo. Assim, irmãos e irmãs, a Igreja nos ensina que cada vez mais devemos ser membros deste corpo místico que é a Igreja. E se somos pertencentes à Igreja, nós, desde o batismo, nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Isto é, nós nos tornamos filhos e filhas. Por isso, o escapulário está intimamente ligado à consagração primeira, que é o batismo. Por isso, que possamos cada vez mais vivermos esta relação, este sinal de amor voltados para a Santíssima Trindade, compreendendo aquilo que Pio XII já nos diz, a devoção do escapulário faz cair sobre o mundo uma chuva copiosa de graças espirituais e temporais. O escapulário nos faz compreender o Evangelho e nos lança a fé naquilo que é o céu. Por isso, Maria é para todos nós este modelo, mestra, exatamente porque é perfeita discípula, é perfeita imitadora de Cristo, como nos diz o cardeal Cantalamessa. Por isso, irmãos, voltemos cada vez mais ao uso do escapulário como uma veste, veste essa que todos os dias nós colocamos sobre o nosso corpo para mostrarmos quem é o nosso Senhor, para mostrarmos quem é o nosso Salvador. E assim, em inúmeras das nossas igrejas das ordens terceiras, nós vamos compreender aquilo que os nossos irmãos primeiros já diziam. Nossa Senhora é protetora. Nossa Senhora nos coloca sobre os seus braços e nos leva ao céu, para que um dia, chegando à alegria, sejamos também membros desse céu dos carmelitas, aonde todos nós contemplaremos Deus face a face, na certeza de que, vivendo na terra as virtudes de Deus, as virtudes marianas, nós teremos o privilégio de estarmos também no céu de Maria, no céu que nos leva a viver a nossa fé. Por isso, conforme bem sabemos, o Carmelo é todo mariano. E por ser todo mariano, Maria nos entrega o seu filho e, ao mesmo tempo, Maria nos entrega o escapulário. Por isso, a Ordem do Carmo, como bem escutamos na sua história, sabemos que é a única das antigas aonde tem esta ousadia de sermos chamados irmãos de Maria, pois Maria, desde a sua infância, foi catequizada, se podemos assim dizer, pelos carmelitas. Ela que foi prefigurada na visão de Elias, Maria sempre esteve conosco. Maria sempre esteve e sempre confiou naqueles que também estavam na presença de Deus. Por isso, ao olharmos Elias e Maria, vamos perceber que ambos se colocam na presença de Deus. Ambos permitem que o Espírito Santo haja em suas vidas. Ambos se colocam a levar aquilo que é o fundamental, que é o projeto do reino dos céus. E de forma especial para nós, carmelitas do mundo inteiro,
somos entregues à Virgem Santíssima e ela, com total carinho e dedicação, nos dá o privilégio de entregar Cristo, seja aqui como vemos na figura a Santo Alberto, seja na cruz, e ao mesmo tempo nos entrega o escapulário como sinal desta aliança, como sinal desta perpétua confraria com todos nós. E assim nós vamos compreender que somos todos nós chamados a viver no Carmelo, a vivermos em Nossa Senhora. Irmãos e irmãs, assim faço com que todos nós possamos compreender aquilo que é fundamental em nossa vida, que é se colocar diante de Maria, acreditando e tendo a firme fé e a firme esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimo Frei René Vilela, nosso muitíssimo obrigado. Eu não sei, não combinamos um tempo, se alguém tivesse algum tipo de pergunta a fazer, não é? Até porque nós já passamos aí do nosso horário, do nosso tempo, mas sem dúvida nenhuma, você traz para nós um contexto histórico muito bem fundamentado do que, de fato, como formou, né, toda a teologia por trás deste sacramental, né, deste sinal que é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, muitíssimo bem apontada por você ao longo de todos os séculos, né? O escapulário não é um sacramental ou não é um objeto que surgiu agora, mas a ordem está presente no mundo, na Igreja, há mais de 8 séculos, há mais de 800 anos. E, portanto, os carmelitas têm o escapulário, não é, de Nossa Senhora há mais de 800 anos. Como muito bem disse você, não para imitar Maria, mas para identificar, assim como Nossa Senhora viveu um projeto de fidelidade ao seu filho Jesus, o carmelita, todos aqueles que usam o escapulário devem, portanto, viver essa identificação no seguimento a Jesus Cristo. E aí, Frei René, se você me permite, eu só gostaria de falar uma coisa, né? Porque há umas 2 décadas atrás, nós tivemos uma grande propagação do escapulário, né? E de uma forma que, infelizmente, não foi positiva. Algumas novelas da Globo, né? E aí eu trago isso muito presente, porque uma das novelas, que era a Malhação, eles divulgaram muito o escapulário, muita gente usava o escapulário no pulso, até mesmo no pé, virou uma banalização desse sacramental que é o escapulário. Depois, ao longo do tempo, hoje a gente tem escapulário para tudo, tem escapulário de Sandy Júnior, tem escapulário de tudo que a gente possa ver, possa imaginar. Então, essa tua palestra, essa tua reflexão nos ajuda trazendo, de fato, qual é o sentido do escapulário. Porque o escapulário, como você bem disse, primeiro, não é um amuleto, segundo, não é um objeto de enfeite para ninguém, mas é um compromisso. E, infelizmente, o que nós acompanhamos, o que nós vemos, é uma verdadeira banalização do escapulário. E essa e esse nosso convite a você, Frei René, foi muito proposital, exatamente para a gente resgatar o sentido e o valor do escapulário para quem é devoto de Nossa Senhora, mas também para aquele que não é, para aquele que usa o escapulário. Eu acho interessante que teve Santo Afonso Maria de Ligório, né? Uma vez perguntaram para ele assim, quem não é católico pode usar o escapulário? E eu achei interessante a resposta de Santo Afonso Maria Ligório, que aí ele olhou para a pessoa e disse, olha, eu conheci uma pessoa que não era católico, mas passou a usar o escapulário e, no final da vida,
pediu para ser batizado e fez a sua consagração a Nossa Senhora. Pelo simples fato de procurar viver uma vida de identificação, não de imitação, como você bem disse, mas de identificação com a missão de Nossa Senhora, que foi apresentar à humanidade seu Filho Jesus. Portanto, o escapulário não é um privilégio só dos carmelitas, não é só da família carmelitana. O escapulário é um sacramental que está na igreja, é da igreja. Agora, nós, enquanto carmelitas, precisamos sempre e todo momento trazer esse significado, essas origens, para aqueles que, de fato, querem viver uma consagração através do escapulário. Não dá para viver, não dá para fazer, não dá para usar o escapulário para pedir, para fazer uma imposição, sem antes ter por trás todo esse histórico, esse comprometimento. E aí eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa nesse sentido. Sim, e é importante, Frederico, isso que o senhor ressaltou, de principalmente essa proliferação de escapulários que, na realidade, são inválidos, porque, conforme bem sabemos, exige uma preparação, existe um rito que é afirmado pela Igreja, conforme está no ritual de bênçãos, de forma especial, se eu não me engano, o número 39. Então, não se trata de algo que a gente recebe à torta e à direita, mas é algo que se precisa de uma pequena catequese, mesmo que a pessoa não pertença à Ordem do Carmo, mas que seja realizado com este comprometimento e aquilo. É um privilégio, mas que exige um dever. Então, nós teremos, sim, claro, a graça e a esperança nossa é que fomos e seremos salvos, mas é necessário também aquilo que Jesus já nos fala lá no Evangelho. A gente também tem que se colocar a andar, temos que ir até o poço, temos que nos converter, temos que ter essa participação aí para que possamos ser resgatados. Tá ótimo. Bom, a gente agradece muitíssimo mais uma vez ao Frei René. Frei René, espero que a gente possa contar com você para outros momentos de palestra no nosso Instituto de Espiritualidade. Agradecemos muito a presença de todos os irmãos e irmãs que estão aí, que acompanharam conosco, seja através desta nossa sala, mas também lá no YouTube, que está sendo transmitido ao vivo também pelo YouTube, muita gente assistindo, muita gente passando por lá também, e que vão, em outro momento, voltar a assistir. Então, a gente agradece muitíssimo a vocês todos, e queremos destacar aqui e agradecer a presença do Frei Felisberto, que nos acompanha lá de Palmas, no Tocantins, está aqui presente. Nós também temos a presença dos irmãos lá do Belém do Pará, me parece que foi o diácono, não sei se ele está na sala, mas o diácono Walter, com a paróquia, representando a paróquia, enfim. Eu não conheço aqui na sala, não dá para mim ver de todos de onde são, mas a gente agradece muito. De Alagoas também, Carlos Henrique, que foi carmelita também, aí acompanha. E que me buscou na rodoviária, eu mencionei com ele esses dias, que a primeira vez que eu fui fazer encontro, ele que me buscou lá na rodoviária. Então, a gente agradece muitíssimo a presença de todos, das religiosas presentes, das nossas queridas monjas, de toda a família do Carmelo. É sempre uma alegria e é muito bom contar com cada um e cada uma de vocês, mesmo que de forma virtual, mas isso já traz um alento muito grande ao nosso coração e, sobretudo, na reflexão em temas tão importantes e tão caros à nossa espiritualidade. Frei André. Fredailson. Oi. Tem uma pergunta aqui de um diácono, Diácono Robson, acho que seria interessante o Frei responder. Ele gostaria de saber se é recomendável que, como é um sacramental, um diácono realizar a imposição do escapulário. Sim, Frei Eduardo, conforme diz já o ritual de bênçãos, é permitido sim. Vale lembrar que até pouco tempo, somente os carmelitas poderiam fazer a imposição. E depois, mais recentemente, se eu não me engano, na última reforma de 86, assim foi permitido que todo o clero pudesse fazer a imposição. Por isso também padres diocesanos, como também diáconos,
sejam passageiros ou sejam permanentes, podem realizar a imposição. E aí outro fator que deve também ser chamado a atenção, que também as monjas e as irmãs de vida ativa também podem realizar esta imposição também. Lembrando que existe o rito completo, com as leituras, com tudo, e ao mesmo tempo aquele rito simplificado, que as pessoas participam da celebração da Santa Missa e após a celebração recebem o escapulário, como é costume, por exemplo, nas festas do Carmo. Joia, está pronto, Diácono. Respondida a sua pergunta. Ótimo, e por falar em diácono, nós também temos a presença do diácono Valdinei Martins aqui, nosso grande amigo. E futuro diácono Mauro. O Mauro também, futuro diácono, olha aí, Sim. Que coisa boa. Isso mesmo. É sempre muito bom contar com a presença de vocês. Enfim, algumas pessoas estão perguntando e já me mandaram até mensagem aonde podem encontrar esse material, os slides, não é, do Frei René. Eu vou pedir o seguinte: quem quiser esse material, manda um e-mail para jornalismo@pcse.org.br. Frei Eduardo, você poderia colocar aqui o jornalismo@pcse.org.br e aí o Frei René disponibiliza para a gente disparar esse material. Pode dizer assim, Frei René? Sim, sim. Eu encaminho também para os contatos que eu tenho aqui e aí a gente vai replicando. Então, jornalismo... Já está aí no chat. Isso, perfeito. Então, quem quiser é só mandar um e-mail pedindo que aí a gente disponibiliza a partir de segunda-feira esse material. Frei André, você. Eu não sei se o Frei Felisberto ainda está aqui na sala antes de passar para o Frei André. Frei Felisberto, você tem alguma palavra aqui para nós? Esse localiza. O Frei Felisberto está. Frei, você está nos ouvindo? Eu acho que ele está sem áudio. Ele está sem áudio. É. Então, Frei André, com você. Sem áudio. Então, foi muito bom ouvir o Frei René. De fato, ficou muita coisa clara, né? Que, às vezes, fica não tão... Fica, assim, entre letras, né? Não fica tão claro. Então, nós, às vezes, colocamos o escapulário sem ter muita consciência daquilo que estamos abraçando. Então, por isso da importância desse tema no começo do mês de Nossa Senhora. Então, vamos fazer um convite especial, né, para todos que estão nos acompanhando, já para ir divulgando esse próximo encontro, essa nova conferência, que será no dia 7 de agosto. Agosto é o mês vocacional. Então, o convidado para nos dar a conferência e falar da vocação será o Frei Márcio, né, que é promotor vocacional. E o tema, especificamente dentro da vocação, é a vocação do profeta Eliseu. Nós sabemos que em julho nós celebramos a Senhora do Carmo, nós celebramos o nosso pai, o profeta Elias, mas às vezes corremos o risco de deixar o profeta Eliseu um pouquinho de lado, né? Mas ele faz parte ali das estrelas do nosso escudo, como alguém que nos orienta e nos conduz neste caminho rumo ao cume do monte, que é Cristo Jesus. Então, vocês estão convidados para juntos participarmos dessa conferência que dará ênfase à vocação do profeta Eliseu, tá bom? Então, agradeço muito ao Frei René por ter aceitado esse convite. Ele sabe que nós temos um carinho, eu particularmente tenho um carinho muito Mestre grande dos por ele. mestres. Ele sabe que, gente, eu chamo ele assim, de forma muito carinhosa, de mestre, porque tudo que eu aprendi, assim, muita coisa, eu aprendi com o Frei René, porque quando eu cheguei no Carmelo, em 2012, ele estava indo para o noviciado, então muita coisa ele me passou. Digamos que ele jogou o manto, igual o profeta Eliseu. Então, gosto muito do Frei René e tenho um carinho muito grande por ele, tá bom? E também agradecemos ao Padre Provincial, que sempre nos dá a alegria da sua presença e está sempre preocupado em trazer formação, não só para os irmãos terceiros,
mas para todo o povo de Deus, que, como diz Frei Carlos Mestre, não é carmelita apenas aqueles que são da ordem primeira, segunda ou terceira, mas todos aqueles que se consagram a Deus por meio do escapulário. E nós sabemos que tem muita gente que usa o escapulário com devoção. Tá bom? Então, muito obrigada. E mais uma vez nós agradecemos, Frei André. Você também, não é? Aproveito e agradeço muito a você pela divulgação, Frei André, que é um dos delegados para os Saudalícios do Carmo, faz um trabalho tão belíssimo e que, juntamente com a coordenação, já enviaram a novena, não é, para os Saudalícios. Então, a gente agradece muito a você por tudo que você tem feito frente aos Saudalícios da Ordem Terceira do Carmo, assim como também Frei René, mais uma vez, nosso muito obrigado. Frei Eduardo Ferreira, que é aquele que fica lá controlando quem entra e quem sai ali na nossa sala. A gente agradece muitíssimo ao Frei Eduardo e também ao Frei Antônio, que também trabalha com as artes, que trabalha, nos ajuda na divulgação e que faz parte da nossa equipe aqui do IEST, Instituto de Espiritualidade Santa Teresa de Jesus. Então, agradecemos muitíssimo a presença, a participação de cada um de vocês, desejando já uma excelente festa de Nossa Senhora do Carmo. Para nós é um momento muito, mas muito importante de renovação da fé, da esperança, de renovação da nossa consagração. É um momento no qual nós vamos passar, que é o momento da graça de Deus em nossas vidas, que é celebrar a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo. A gente, unida a nossas queridas monjas de Jabuticabal, de Paranavaí, de São João del Rei, enfim, estamos unidos a cada um e a cada uma de vocês e dos mais diversos saudalícios, vocês amigos da família do Carmelo, né? Então, desejamos uma ótima festa. Quem não puder estar presencialmente, acompanhe através das nossas redes sociais. Nós somos carmelitas, nós vamos estar com uma série aí de divulgação muito grande, através dos nossos meios de comunicação. Então, acompanhe os meios de comunicação, nos siga através do nosso Instagram, Somos Carmelitas, se inscreva no YouTube, no nosso canal Somos Carmelitas, né? E também no nosso Instagram do IEST. É muito importante que você tenha Instagram, também passe a seguir para ficar por dentro de tudo que acontece, dos encontros e eventos realizados pela província carmelitana de Santo Elias. Vamos pedir agora, neste momento, começamos iniciando rezando uma Ave Maria. Vamos concluir essa oração pedindo, mais uma vez, a intercessão de Nossa Senhora, confiando a Mãe do Santo Escapulário, mais uma vez, a você, a sua família, ao seu saudalício, a sua comunidade religiosa, enfim, a tua paróquia. Vamos suplicar a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Mãe de Deus, agora e rogai na por hora nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a gente, claro, não pode esquecer de agradecer também o Paulo Daer. Paulo também que faz uma grande divulgação entre os irmãos. Nosso querido Paulo, nosso muitíssimo obrigado, Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, quem puder abrir a câmera para a gente tirar aqui uma foto, o Frei Eduardo ele sempre pede, né? Então, quem puder, só para a foto final, a gente tira aqui um print aqui da foto para divulgar nas nossas redes. Frei Eduardo, você pode tirar esse print aí para nós? Sim, só um momentinho, deixa eu tirar o Spotify aqui, senão não sai. Spotlight, quer dizer. Ah, nossa querida irmã Marlene Friano também está presente aqui. Marlene também está no meio. Agradecemos muito a presença da nossa querida irmã e todas as nossas queridas religiosas, irmãs da família do Carmelo.
Até a Atena apareceu. A Atena apareceu também aqui? Sim. A Atena está aqui, meu filho, ó. A mascote do noviciado. Ela falou, quando ela soube que era o Frei René, ela falou, não perco por nada. Então, tá ótimo. Viva Nossa Senhora! Do noviciado Viva! também, Fernando. Gente, grande abraço. Fiquem com Deus. Boas festas. Grande abraço a todos. Tudo de bom. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Frei René. Salve, salve, Moacir. Grande abraço. Grande abraço. Abraço, Diácono Rodrigo. Deus quiser.